Paulo vai dizer isso aqui, porque é uma situação aqui delicada. Pedro é judeu, Pedro é acostumado, à cultura judaica, aos mandamentos e ordens do judaísmo. Porém, Pedro, ele recebe o Evangelho, ele recebe Cristo, e vê que Cristo anda de uma forma muito desprovida dessas preocupações aí, e eu coloco entre aspas. Então, olha o texto que Paulo escreve, a partir do verso 11: chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara. Paulo está dizendo: eu me enfrentei cara a cara. E Pedro é um discípulo que foi chamado antes de Paulo e é considerado o líder dos discípulos. Mas Paulo agora está confrontando Pedro. Por quê? Olha o que Pedro faz. Paulo diz assim: porque ele era repreensível, o apóstolo Pedro, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele estava comendo, participando da mesa dos gentios. Mas depois que chegaram os judeus, ele se apartou, se retirou, temendo, porque os outros eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro e os demais. Quando eu vi isso, Paulo dizendo que não andavam corretamente conforme, olha o texto, a verdade do Evangelho, sem hipocrisia, a verdade do Evangelho, a transparência do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os judeus a viverem como gentio? E aí ele vai estar chamando a atenção de Pedro, dizendo: seja uma coisa só. O que nós olhamos, irmãos, para esse texto? Pedro está preocupado com aqueles que estão olhando a ele de fora, contemplando ele. Paulo chama a atenção porque ser uma coisa só é, acima de tudo, ser como Cristo, imitador de Cristo, verdadeiro, transparente, sem nada a esconder. Quando as pessoas têm alguma coisa a esconder, elas vão se mostrar sempre de uma forma em um lugar, de uma outra forma em outra. Mas quando a pessoa é cristã, ela é livre. Ela é o que é, porque ela não está procurando agradar a homens, ela está procurando agradar a Deus. E o que ela é diante de Deus, ela vai ser aonde ela estiver. Ela vai ser sempre a mesma pessoa. Há textos na Bíblia que muitos às vezes rejeitam ou não querem atentar para eles, porque é Jesus que diz: olha, fariseus, publicanos e meretrizes entrarão antes de nós no reino dos céus. Ele diz aos fariseus: por quê? Porque essas pessoas eram o que eram, não tinham mais o que esconder, todo mundo conhecia que era aquele ladrão, aquela prostituta, e acabou. E aqueles que se convertiam e saíram lá da lama, lá do fundo do poço, eles eram o que eram, não tinham mais que ficar mostrando outra coisa para ninguém. Então, quando Paulo fala sobre isso, Paulo vai cometer aqui, eu vou tentar trazer para vocês, ele vai cometer aqui uma situação delicada, e só ele tem essa atitude ou essa ousadia, mas ao mesmo tempo, até o próprio Deus vai corrigir, porque Paulo, ele vai chegar a dizer no texto, irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui, é 1 Coríntios. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim em 1 Coríntios 11, a ousadia de Paulo, ele não está errado no que diz, mas em parte, eu quero que você observe comigo, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha o que ele está dizendo: eu não sou imitador de homem nenhum, eu recebi o Evangelho de Cristo. E ele está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele tem toda a razão quando ele
obedecer meus imitadores porque eu faço o máximo para imitar a Cristo, para obedecer a Cristo, para viver como Cristo. Mas nem Paulo consegue imitar a Cristo plenamente. Porque quando nós caminhamos dentro da Bíblia Sagrada e olhamos alguns textos, Jesus está muito além de todos nós. A Bíblia fala assim, seguir a santificação, quem é santo, santifique-se mais. Então, nunca alcançaremos essa plenitude de ser comparado a Cristo. Nós estamos caminhando em direção a essa luz, olhando para Ele firmemente, sem desviar o nosso olhar. E eu volto a dizer, irmãos, porque o tema dessa mensagem eu quero que você guarde não se compare aos outros, porque isso é fácil. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. O que Cristo quer com você? O que Ele tem para você? Qual é o chamado dele para a tua vida? Olha para Cristo com cuidado. Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí logo lá na frente, quando você pega o capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo recebe uma revelação extraordinária. Ele é levado até o terceiro céu. E quando ele vê a glória de Deus e tudo que lhe é revelado, ele vai dizer, olha, o que eu ouvi não me foi permitido dizer aos homens. E aí o versículo 7 é interessante, porque o versículo 7 vai dizer assim, e para que não me orgulhasse, olha o texto, irmãos, Jesus nunca vai orgulhar-se, no sentido de se colocar no nível que ninguém possa chegar perto dele, que ele vai se achar. Ele diz assim, vinde a mim todos os que estão aí moribundos, sobrecarregados. Ele diz, vinde a mim. Ele permite leprosos chegar a ele, ele permite os mais terríveis pecadores se aproximar dele, porque ele quer salvar a todos. O orgulho nos coloca em uma posição onde os outros são todos, e é por isso que nós não devemos nos compararmos com os outros, para não nos sentirmos orgulhosos ou entrarmos por esse caminho. Paulo, o texto vai dizer, e para que não me exaltasse pelas excelentes revelações que eu tive, foi-me dado um espinho na carne. Então, para que Paulo permanecesse na presença de Deus como Deus requer, ele precisou receber um espinho na carne. Eu não sei, irmão, se a Bíblia foi colocada desta forma, para que nós tivéssemos a compreensão de como Paulo foi se aproximando mais e mais de Cristo nessa santificação, porque o texto que eu li, quando Paulo disse, sede meus imitadores, está lá em 1 Coríntios. Esse texto agora já está em 2 Coríntios. Já é Paulo dizendo, olha, eu vi coisas e de repente, em mim, podia aflorar-se o orgulho. E o orgulho é o principal pecado, irmãos. É a coisa mais terrível. É o que Deus encontrou no coração de Lúcifer. Ele diz, olha, para que o orgulho não tomasse conta de mim, foi me dado um espinho na carne para que eu permanecesse humilde. Jesus não precisou disso, irmãos. Jesus declarou assim, eu sou manso e humilde de coração. Eternamente manso e humilde de coração. Então, quando nós olhamos para esses textos, o que eu quero que você perceba é que quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo está olhando para Jesus, porque o que interessa para ele é Jesus Cristo. Mas quando eu olho para as demais pessoas, irmãos, e me comparo a elas, eu posso caminhar por um caminho muito delicado, como foi o caminho de Jó. Olha o que diz Jó. Jó 23. Jó vai dizer algo aqui. E se você procurar com mais atenção, você vai encontrar vários textos semelhantes a este a partir dos lábios do próprio Jó. E Jó vai dizer isso aqui, a partir do verso 3. Ele vai dizer assim, e olha o texto com cuidado, porque é Jó falando, não são os seus amigos. Ele diz assim, se eu soubesse onde encontrá-lo, ou seja, encontrar Deus, de frente a frente ou face a face. Olha como Jó está se achando. Ele diz assim, então me chegaria ao seu tribunal
exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, como se isso fosse convencer, saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse, contenderia ele comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, antes me atenderia. Então Jó está dizendo coisa aqui, irmãos, porque ele de fato não sabe o que está dizendo. E aí eu vou só dar um salto aqui lá para 42, que é o último capítulo de Jó. Quando Deus vai confrontá-lo, aí Jó vai cair em si. E Jó vai dizer isso aqui. Versículo 5 do capítulo 42. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veio os meus olhos. E quando Jó agora se aproxima de Deus, ele antes achava, não, se eu soubesse onde ele estava, iria até ele e bateria de frente com ele. Irmãos, quem somos nós? Por mais santo que o homem seja, quando você pega o texto de Isaías, se eu não me engano é o 64, 63 e 6, o texto diz assim que as nossas justiças são como um trapo de imundícia perante Deus. Não dá, irmãos, para chegar diante dele se não for de joelho, humilhado, quebrantado, se lançando aos pés dele. Não tem outro caminho. E isso é para todos nós, irmãos. Não tem ninguém grande perante o Senhor. Todos nós precisamos entrar na presença dele. A Bíblia fala humildemente. Caminho perante o Senhor humildemente. O caminho é esse. Então Jó vai dizer, olha, com os ouvidos ouvia falar de ti, mas agora te veio os meus olhos, por isso me abomina. Quando ele começa a contemplar quem é Deus de fato, ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que Jó está dizendo isso? Sendo que o próprio Deus declarou ele justo, temente, se afasta do mal, um homem que tinha um nível tão alto. Porque por mais que nós venhamos achar, irmãos, ou encontrar este nível de comunhão, de santidade, de pureza tão alto, mesmo assim, aquele capítulo, o Salmo 19, verso 12, é um dos versos que mais me chama a atenção, porque o salmista vai dizer, livra-me dos pecados que me são ocultos. Então nós não podemos nos comparar com os outros, devemos estar diante do Senhor, porque só Deus vai revelar quem de fato nós somos, o que de fato nós somos. Só a luz de Deus é capaz de iluminar a nossa alma de tal maneira que nós vamos enxergar as nossas sujeiras, as nossas imundícias, os nossos pecados. Então essa é a comparação, e é por isso que eu creio que o Senhor nos convida para estarmos. Você vai observar, inúmeras cenas e situações na Bíblia onde o Senhor vai trazer os discípulos a um particular cada vez maior. Por quê? Porque Pedro se achava. Pedro, com toda a sua força, juventude ainda, ele dizia, olha, comigo é na espada, comigo é desse jeito. E ele se achava. Mas quando ele viu o caminho que Jesus Cristo traçava, ele começou a negar Jesus, porque ele viu que a coisa não era tão simples como ele pensava. Vou resolver tudo com espada, com a força, com isso. Não, Pedro, o meu caminho é muito mais excelente, é muito mais além. O meu caminho é o caminho do amor, da misericórdia, do perdão. É um caminho que está muito além de qualquer um de nós, meu irmão. Só o Espírito Santo de Deus para nos fazer ter comunhão com o Cristo verdadeiro, para nos revelar no íntimo de fato o que somos e nos corrigir dia após dia, nos santificar dia após dia. É por isso que você não vai me ver olhando para uma prostituta, para um ladrão, você não lá por para quem for. Eu não me acho melhor do que ninguém que está lá fora. Ninguém, meu irmão. Por quê? Porque quando eu olho para a Bíblia e olho para Jesus, eu falo, Senhor, eu não mereço o céu, eu não mereço nada, não sou digno de nada. E aí o salmista chega e diz, livra-me dos pecados que me são ocultos. Porque por mais santidade, por mais intimidade que tenhamos com Deus, ainda tem coisa em nós muito oculta. Paulo não sabia
que ele tinha essa natureza capaz de se orgulhar. E Deus foi tratar com ele e colocou nele um espinho. Eu não conheço a minha natureza, eu não conheço o meu coração, você não se conhece a si mesmo. Mas quando nós andamos com Jesus, ao caminhar com Jesus, isso é maravilhoso, irmãos, porque eu já falei, talvez uma ou duas vezes sobre isso, mas é uma realidade. A Bíblia fala que ele é a luz perfeita, nele não há sombra, não há variação. E nada, irmãos, que chega diante da luz, nada, como essa luz que aqui está, ainda que seja uma luz fraca, não como a luz nem do sol, muito menos de Cristo. A Bíblia fala que a luz de Cristo ofusca a luz do sol, né? A luz de Deus. Enfim, quando estamos aqui, essa luz está acesa, você enxerga como você está vestido, penteado, os seus problemas, defeitos físicos, enfim. E diante da luz de Cristo, eu me lembro que eu ouvi um testemunho que eu achei maravilhoso, porque até então eu não compreendia quando Apocalipse declara, João dizendo, os olhos dele são como chamas de fogo. Eu não compreendia, eu ficava perguntando ao Senhor, eu perguntava, Senhor, é o que? É fogo mesmo? Tem duas chamazinhas? É muita luz? O que João queria dizer com isso? Aí eu ouvi um irmão que foi arrebatado até os céus, e ele falou assim, que contemplou Jesus. O texto vai dizer, irmãos, que ninguém nunca viu a Deus, nem pôde contemplar a sua face, mas a face de Cristo, do Filho, muitos contemplam e já contemplaram. Ele disse que ele viu muito brilho, muita luz, mas quando ele olhou para o rosto, e aí eu compreendi o que o texto queria dizer. Ele falou assim, quando eu olhei nos olhos dele, eu senti uma terrível vergonha, porque eu percebi que os olhos dele não contemplavam a minha aparência. Ele me olhou de uma maneira que eu vi que ele conseguia compreender, entender, ver, enxergar o que tinha no meu coração. Tudo que eu ocultava, tudo que eu tinha em toda a minha vida, ele viu. Ele enxerga. Não tem nada oculto diante dos seus olhos. Quando você olha para isso aqui, irmãos, e a Bíblia nos chama para esse compromisso com Ele, olhando para Ele. Quando você olha para Jesus, não tem como. Eu duvido quem quer que olhe para Cristo, segundo o que a Bíblia nos revela, olhar para Deus e ver tanta santidade e não cair de joelho quebrantado, pedir misericórdia, perdão, se humilhando na presença dEle. Então o fato é que você precisamos ter essa atitude se queremos alcançar a misericórdia, a graça, o favor dele, é olhar para ele, é sempre olhar para ele, firmemente para ele. E eu quero chegar aqui a uma conclusão. Ainda em Isaías, que é um texto muito conhecido. São vários os textos que podem nos levar, irmãos, dentro desse tema, mas eu quero encerrar com esse texto, Isaías 6. Isaías já é um profeta, ele vai chegar diante de Deus, ele já profetizava. Mas quando ele chega diante de Deus, ele vai contemplar a glória do Senhor. E ele vai dizer isso aqui quando ele contempla a glória de Deus. Ai de mim! É tudo que precisamos falar diante do Senhor. Ai de mim! Que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando você contempla a face do Senhor, quando você contempla Cristo, o único caminho que resta para todos nós, é porque é muito fácil, irmãos, me perdoa, não quero ofender ninguém. É muito fácil você olhar lá um santinho de barro, uma imagem de escultura. É muito fácil isso. Mas tenta compreender o que está aqui acerca de Jesus. Olha para Jesus com o olhar da fé, com o olhar espiritual. Tenta enxergar Cristo. Quando Deus disse ao povo de Israel, através de Moisés, se santifique. 3 dias, se separe de mulher, não tenha relação sexual. Se separe de tudo, se santifique, porque eu vou descer até vós. Quando Deus desceu, aquele povo todo tremeu pela glória, pelo poder do Senhor. E eles temendo e tremendo disseram, Moisés, fala você com Deus.
e passa para nós o que Ele quer conosco, mas que nós não venhamos ver mais a glória dEle, a presença dEle, porque para que não venhamos morrer. Diante de Deus se chega com temor, com tremor, com reverência. Diante dele se prostra, gente, com o coração quebrantado. Antes de falar qualquer coisa, examina a tua vida. E olha como você está para se chegar perante Ele. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Se você olhar para os homens, se você olhar para as pessoas à sua volta, se você olhar para as religiões, eu vi umas cenas aí já que se repetiram muitas vezes, né? As pessoas se decepcionam com o pastor, com religião A, B, com obra A, B. E sai todo mundo murmurando, falando por quê? Porque sempre olharam para a religião, para o homem, para tudo isso. Mas quando você olha para Jesus, você não sai nem da casa onde você está, da igreja que você está reunido. Porque se você só estiver olhando para Jesus, Jesus vai te fazer até ser voz profética para corrigir o que estiver errado lá dentro. Se você olhar para Jesus, que Deus em Cristo ministre ao vosso coração. E esse conselho de Paulo fica para mim e para você, olhando para Jesus. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo diz assim ainda, eu recebi o Evangelho, não foi de homem nenhum, recebi diretamente de Cristo. Então Paulo está olhando para Jesus, porque só olhando para Jesus é que você pode chegar às medidas perfeitas. Aleluia! Eu já falei e vou encerrar com esta ilustração simples, né? Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, irmãos, e Ele morre numa posição de braços abertos, essa é a porta, e Ele é a porta perfeita, e bagagem nenhuma vai passar por ali, e Ele vai dizer, olha, entrem por mim, e todo ser humano pode entrar por Ele. Se você abrir os braços e caminhar, você é exatamente como Ele, fisicamente falando. Ele diz, entrem por mim, e vocês vão encontrar, como a ovelha, né, que encontra pastos verdejantes, vocês vão encontrar os pastos verdejantes da vida eterna, a salvação e a vida eterna, mas somente entrando por Ele. Ele é a medida perfeita. A medida perfeita não sou eu, não é o missionário lá, eu, o apóstolo fulano. A medida perfeita é Cristo. Aleluia. Se você entender que você deve olhar para Cristo, que Deus te abençoe. Tem um louvor, eu não vou cantar, não sei as horas, sumiram daqui para baixo, mas eu só quero que você ouça essas primeiras frases. É o louvor que eu acho mais revelador, né, diante dessa mensagem. Quando Jesus encontra Marta e Maria vem aos pés de Jesus, e é o melhor lugar para nós estarmos, olhando para Ele e aos pés dele. Se você pode cantar comigo só essas primeiras frases. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de mim e te adorar. Tudo que há em mim quero chover aos pés, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparável que amei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Seja amigo de Jesus nessa noite, amém? Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, só vai encerrar. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa aprender de Cristo Jesus. Cubra a sua cabeça, põe a mão sobre o teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós entramos diante da tua presença. E eu bem sei, ó Pai, que o Senhor tem ungido os servos teus, homens, mulheres, jovens, crianças, para nos trazer revelações da tua palavra. Mas tudo, Pai, que vem de ti, revela Cristo para nós, revela o Cordeiro de Deus, revela Jesus para nós. Ele é a estatura perfeita, é a obra perfeita das suas mãos. A tua palavra declara que nele não há falha, erro algum. Ele é a luz perfeita. E nesta noite nós clamamos ao teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, em favor de cada vida que aqui está. Porque muitas pessoas, Pai, entram em conflitos, até mesmo nos casais, há atitudes e ações, porque cada um tenta ser melhor do que o outro, mais perfeito do que o outro. Mas quando todos nós olhamos para Jesus, diante de Jesus ninguém pode se achar. Diante de Jesus só nos resta sermos como Pedro, arrependido, sair e chorar amargamente. Porque Pedro achava que era e viu que não era, e só pode ser através de Cristo Jesus, através da tua graça, através do teu Espírito. Por isso, nesta noite eu clamo a ti, em nome do Senhor Jesus, para que esta graça, esta mesma unção, esta presença venha sobre os teus filhos, sobre a família que eles representam, e venha nos conduzir, Pai, de tal maneira que alcancemos esta comunhão, esta unidade em Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Toda a igreja é o seu corpo. Todos nós somos membros uns dos outros, mas o Senhor está acima de todos nós. E que nesta comunhão e nesta revelação desta verdade da tua palavra, nós possamos cada dia nos humilharmos diante da tua presença, e que nenhum orgulho, nenhuma soberba venha tomar o nosso coração. Aleluia. Ó Espírito da graça, ainda que o Senhor venha nos dar, nos entregar através do teu Espírito os dons mais excelsos. Paulo diz, olha, línguas cessarão, profecia cessará, mas o que permanecerá é o amor. E o amor, meu Pai, não tem nível mais alto, mais excelente do que aquele que Cristo Jesus revelou na cruz do Calvário. É Ele que nos une a todos nós. Por isso que Cristo Jesus seja revelado em cada coração, seja compreendido em cada coração, seja entendido em cada coração. Eu não tenho possibilidade nenhuma de revelar as riquezas profundas e insondáveis que há em Cristo Jesus, mas o teu Espírito traz ao coração dos teus filhos, traz a mente dos teus filhos, fala a alma dos teus filhos. Que todos sejam sarados, meu Pai, ao olhar para Cristo Jesus, como foram sarados aqueles que foram acometidos pelas serpentes abrasadoras, que contaminaram com seus venenos a multidão do povo hebreu que saiu do Egito naquele deserto. Mas ao olhar para a serpente levantada numa haste, uma serpente de bronze, todos foram curados. Assim sejamos nós curados, Pai. Curados da nossa falta de amor, de misericórdia, curados da nossa falta de compaixão, curados do nosso orgulho, da nossa soberba, curados das nossas vaidades, das nossas arrogâncias. Sejamos todos nós curados, Pai.
E ao olhar para Cristo Jesus, sejamos unidos única e exclusivamente neste amor, única e exclusivamente nesta graça revelada em Cristo Jesus. Que todos sejam curados ao olhar para Cristo Jesus. Cura-nos de nós mesmos, Pai. Cura-nos de nós mesmos em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o teu povo, abençoo a tua igreja. Sobre todos nós eu peço perdão, misericórdia e graça. Em nome do Senhor Jesus. E você que recebe, diga amém. Diga graças a Deus. E aplaude mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Que Cristo Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo seja convosco e que o vosso coração seja sensível para ouvir a voz do Espírito. Faz assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Cristo Jesus nosso Senhor, a comunhão incomparável do Espírito Santo, seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Deus abençoe. Vão na paz de Cristo. E se você ainda não se entregou a Cristo Jesus, se entregue. Procure uma igreja cristã. Se ganha. Deus abençoe muito fácil.